Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta, graças a Deus, com a série Personagens Bíblicos. Ainda estamos no começo. Só fizemos a apresentação dos dois primeiros, Adão e Eva, e hoje nós vamos apresentar aqui uma pequena biografia do terceiro personagem bíblico da nossa série, Abel. Abel não tem muito o que se dizer sobre ele. A gente não sabe quanto tempo viveu. A Bíblia não diz, mas certamente morreu novo. Mas o que se sabe de Abel era que ele foi uma pessoa temente a Deus. E o fato de um personagem bíblico ser temente a Deus já é um grande motivo para termos como exemplo, né? E buscar subsídios que sejam suficientes para nos dar uma noção do modo de vida vivido por este personagem e o quanto ele agradou a Deus. Por que agradar a Deus? Para aqueles que acreditam na palavra, para aqueles que creem na palavra do Senhor, é a melhor coisa que a gente deseja fazer. Agradar a Deus. Porque Deus nos amou de uma forma inexplicável, uma forma que não tem medida, uma forma tão grande, tão maravilhosa, que, tendo consciência e sendo um pouco sensível, já dá para ser grato, para buscar ser grato a Ele. Deus é maravilhoso. A gente não merecia nada além de condenação pelos pecados cometidos perante Ele. E Ele nos ama de uma forma tão gloriosa que se faz carne na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e assume a nossa posição de condenação, assume nossa posição na morte e na ressurreição para que a gente tenha acesso a Deus, ao perdão dos pecados, a salvação da alma e a vida eterna. Muito bem, vamos aqui para a pequena biografia de Abel. Abel foi a segunda criança trazida ao mundo, mas a primeira a obedecer a Deus. É por isso que Jesus disse: muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Tudo o que sabemos a respeito desse homem é que era filho de Adão e de Eva. Era pastor de ovelhas, apresentou sacrifícios agradáveis a Deus, e teve sua breve vida interrompida pelas mãos do irmão mais velho, enciumado, Caim. A Bíblia não menciona porque Deus gostava dos sacrifícios de Abel e não aceitava os de Caim. Mas tanto Caim quanto Abel sabiam a vontade de Deus. Apenas Abel obedeceu. Por toda a história, Abel é lembrado por sua obediência e fé. Apesar de não termos descrito o motivo pelo qual Deus aceitava os sacrifícios de Abel, mas a Bíblia ela deixa bem claro que o temor a Deus, a obediência a Deus, a fé em Deus e a devoção em oferecer o seu melhor era perfeitamente o que agradava a Deus em Abel.
Ele é lembrado pela sua fé em Hebreus, capítulo 11, verso 4. E é chamado justo em Mateus 23, 35. O próprio Cristo, confirma. A Bíblia está repleta de orientações gerais e expectativas de Deus quanto à nossa vida. Ela é também cheia de orientações mais específicas. A exemplo de Abel, devemos obedecer a todo custo e confiar em Deus para fazer as coisas certas, independente do que o mundo ache, do que o mundo pensa, do que o mundo acredita. Fazer a coisa certa é o primeiro passo para agradar a Deus. Glória a Jesus. E não podemos fazer a coisa certa sem buscar o conhecimento de Deus. Mas o conhecimento de Deus não está distante. Ele nos revelou em sua palavra. Então, nós agora vamos para os pontos fortes e os êxitos que nós podemos ter na pessoa de Abel. O primeiro ponto forte, membro da galeria da fé em Hebreus. Ele está sendo mencionado como quarto na galeria da fé. Não como quarto, mas no versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, como um dos heróis da fé. Segundo ponto forte, primeiro pastor, o primeiro homem a se tornar um pastor. Glória a Deus. E isso é importante, viu? E o terceiro ponto forte foi também o primeiro mártir pela verdade. Mateus 23, 35 está registrado, além do ocorrido do evento aqui no início da Bíblia, no capítulo, no livro de Gênesis. Lições de vida, nós temos aqui reservado 2 lições de vida que a gente pode aplicar também no nosso viver. Principalmente nós, os que devotamos nossa fé em Cristo. Primeira lição de vida. Deus ouve os que se chegam a Ele. Mas os que se chegam de qualquer forma, não. Os que se chegam com sinceridade, com inteireza de coração, com fé. E Deus não apenas os escuta, Deus os ouve. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar é você escutar o som, o barulho, a coisa. Ouvir é dar atenção. O segundo ponto de lição de vida é que Deus conhece a pessoa inocente e cedo ou tarde Ele pune o culpado. Não se preocupe se você de alguma maneira foi acusado de algo no qual você era inocente. E por essa acusação você sofreu, você foi julgado, você foi condenado pelos homens. Saiba que Deus vê tudo. Ele contempla tudo. Não existe nada escondido aos olhos de Deus. E no momento certo, Ele vai entrar
com providência em seu favor. Ele conhece o inocente e conhece o culpado. Não adianta eu ser culpado e querer colocar a culpa em alguém. Não, isso não vai mudar a minha situação em relação a Deus. Sendo eu culpado, o que muda minha situação em relação a Deus é o meu reconhecimento do meu erro, um arrependimento sincero, com confissão diante de Deus e a minha oração de pedido de perdão. Com certeza, essa sim, isso será ouvido e Deus me perdoará, me restaurará e me dará vitória. Se o meu pecado for digno de consequências, então essas consequências eu devo experimentá-la, mesmo sendo perdoado por Deus, para que aprenda. Porque a palavra diz que aquilo que o homem semeia, isso mesmo ceifará. Informações essenciais. O local onde Adão viveu. Fora do Éden. Adão nem conheceu o Éden. Mas mesmo assim ele conseguiu agradar a Deus. Mesmo assim ele conseguiu guardar em seu coração a verdadeira fé. E tem em si um esforço para fazer o seu melhor para Deus. A ocupação, como já foi dito, pastor de ovelhas. Você veja que na Bíblia aqueles que foram pastor de ovelhas foram poucos, mas estes quase sempre agradaram a Deus, né? Davi foi um pastor de ovelha que era segundo o coração de Deus. Por isso que Deus usou o termo pastor para aqueles que cuidam do seu povo, do seu rebanho. E cuidar do povo de Deus é grande responsabilidade, porque deve cuidar desse povo como se fosse para o próprio Deus, e na verdade o é. Mas a terceira informação essencial é que os seus familiares, Adão e Eva, e Caim foram os primeiros habitantes da terra. Adão, a primeira criatura. Depois Eva, e aí depois Caim, seu irmão. A Bíblia fala de outros filhos de Adão, que foram irmão de Abel, porém, acho que Abel nem os conheceu. E o versículo-chave é Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, irmãos, é tão maravilhoso uma fé real, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé ativa, porque a Bíblia fala da fé morta, mas uma fé viva, uma fé ativa. Ela é tão maravilhosa que ela alcança testemunho de Deus para a nossa justiça. Sabemos que não há nada em nós que possa nos justificar diante de Deus pelos nossos erros. E aí é onde entra a fé, porque a fé
em Deus, em sua palavra e principalmente no seu Filho Jesus Cristo é quem nos torna justos, não as nossas ações, nossas atitudes de fazer ou desfazer alguma coisa, mas a nossa fé. Quando depositamos uma fé real, uma fé viva, uma fé ativa em Cristo, o esforço do nosso coração é sempre de agradar a Deus e nunca a nós mesmos. Reflita sobre isso. Se a sua fé ainda é motivada em agradar a você mesmo, então a sua fé ainda não é uma fé viva, uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé sincera em Deus. Reflita sobre isso, porque a fé, pela fé, é que nós somos salvos. É pela fé. A graça é o meio que Deus nos deu para que por ela possamos ser salvos. E a nossa fé é que nos torna capaz de alcançar essa bênção tão maravilhosa. Para encerrando, a história de Abel pode ser encontrada em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Ele também é mencionado em Mateus capítulo 23 e o versículo 35, em Lucas capítulo 11, verso 51, e em Hebreus capítulo 11, verso 4 e capítulo 12, verso 24. Esta é a pequena biografia de Abel, um dos personagens importantes da Bíblia, e a gente vai dar continuidade depois a cada um dos personagens destacados aqui e trazendo sua biografia através desses pequenos vídeos nessa série Personagens Bíblicos. Reflita sobre o que a gente aprendeu aqui hoje e Deus abençoe grandemente o seu coração. Vamos agradecer ao Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por cada oportunidade que o Senhor nos dá de entender um pouco mais a respeito dos propósitos do Senhor para nossas vidas. E vendo exemplos de fé, exemplos de dedicação, exemplos de devoção, nesses personagens bíblicos nós somos incentivados a melhorar nosso serviço para Ti. Nos ajuda, nos fortalece em nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé ativa, uma fé sincera, uma fé verdadeira na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Mas antes a gente pede para você se inscrever no nosso canal Louvor e Palavra. Você pode, através do vídeo, né? Você pode compartilhar com seus amigos e pessoas que eu nem conheço, mas são seus amigos, e você pode compartilhar com eles, né? E também pode ativar o sininho para que na hora que a gente puser outro vídeo aqui, você já seja avisado e tenha a oportunidade de ver em primeira mão. Como também se inscrever no canal, você que não é inscrito, incentivar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E o desejo do meu coração é que Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, assim, se o Senhor nos permitir.